Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, erguer nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, amigo e irmão. E vamos ouvir da Bíblia Sagrada a questão do divórcio. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. Ele lhes disse: casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então é preciso sentir amor no coração. É preciso se trabalhar para ser humano e gentil com todas as criaturas. Pedimos aos mentores do espaço que iluminem essa água que vamos beber, que seja colocada nela o remédio necessário para a nossa cura. Beba água de pagamento, assim seja. Que a luz, a paz, a saúde e a cura venham para todos nós, para as creches, para os asilos, para as prisões, para os hospícios, que as mentes sejam esclarecidas e os corações sejam apaziguados. Que a força de Jesus Cristo esteja conosco em todos os momentos. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, erguer nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, amigo e irmão. E vamos ouvir da Bíblia Sagrada a questão do divórcio. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. Ele lhes disse: casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então é preciso sentir amor no coração. É preciso se trabalhar para ser humano e gentil com todas as criaturas. Pedimos aos mentores do espaço que iluminem essa água que vamos beber, que seja colocada nela o remédio necessário para a nossa cura. Beba água de pagamento, assim seja. Que a luz, a paz, a saúde e a cura venham para todos nós, para as creches, para os asilos, para as prisões, para os hospícios, que as mentes sejam esclarecidas e os corações sejam apaziguados. Que a força de Jesus Cristo esteja conosco em todos os momentos. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, erguer nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, amigo e irmão.
e vamos ouvir da Bíblia Sagrada a questão do divórcio. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. Ele disse: casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então é preciso sentir amor no coração. É preciso se trabalhar para ser humano e gentil com todas as criaturas. Pedimos aos mentores do espaço que iluminem essa água que vamos beber, que seja colocada nela o remédio necessário para a nossa cura. Beba água de cada um, assim seja. Que a luz, a paz, a saúde e a cura venham para todos nós, para as creches, para os asilos, para as prisões, para os hospícios, que as mentes sejam esclarecidas e os corações sejam apaziguados. Que a força de Jesus Cristo esteja conosco em todos os momentos. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, erguer nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, amigo e irmão. E vamos ouvir da Bíblia Sagrada a questão do divórcio. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. Ele disse: casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então é preciso sentir amor no coração. É preciso se trabalhar para ser humano e gentil com todas as criaturas. Pedimos aos mentores do espaço que iluminem essa água que vamos beber, que seja colocada nela o remédio necessário para a nossa cura. Beba água de cada um, assim seja. Que a luz, a paz, a saúde e a cura venham para todos nós, para as creches, para os asilos, para as prisões, para os hospícios, que as mentes sejam esclarecidas e os corações sejam apaziguados. Que a força de Jesus Cristo esteja conosco em todos os momentos. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, erguer nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, amigo e irmão. E vamos ouvir da Bíblia Sagrada a questão do divórcio. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido
repudiar sua mulher, ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. Ele disse: casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então é preciso sentir amor no coração. É preciso se trabalhar para ser humano e gentil com todas as criaturas. Pedimos aos mentores do espaço que iluminem essa água que vamos beber, que seja colocada nela o remédio necessário para a nossa cura. Beba água devagar, assim seja. Que a luz, a paz, a saúde e a cura venham para todos nós, para as creches, para os asilos, para as prisões, para os hospícios, que as mentes sejam esclarecidas e os corações sejam apaziguados. Que a força de Jesus Cristo esteja conosco em todos os momentos. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, erguer nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, amigo e irmão. E vamos ouvir da Bíblia Sagrada a questão do divórcio. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. Ele disse: casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então é preciso sentir amor no coração. É preciso se trabalhar para ser humano e gentil com todas as criaturas. Pedimos aos mentores do espaço que iluminem essa água que vamos beber, que seja colocada nela o remédio necessário para a nossa cura. Beba água devagar, assim seja. Que a luz, a paz, a saúde e a cura venham para todos nós, para as creches, para os asilos, para as prisões, para os hospícios, que as mentes sejam esclarecidas e os corações sejam apaziguados. Que a força de Jesus Cristo esteja conosco em todos os momentos. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, erguer nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, amigo e irmão. E vamos ouvir da Bíblia Sagrada a questão do divórcio. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavar carta de divórcio e repudiar.
Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. Ele disse: casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então é preciso sentir amor no coração. É preciso se trabalhar para ser humano e gentil com todas as criaturas. Pedimos aos mentores do espaço que iluminem essa água que vamos beber, que seja colocada nela o remédio necessário para a nossa cura. Beba água de pagamento, assim seja. Que a luz, a paz, a saúde e a cura venham para todos nós, para as creches, para os asilos, para as prisões, para os hospícios, que as mentes sejam esclarecidas e os corações sejam apaziguados. Que a força de Jesus Cristo esteja conosco em todos os momentos. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, erguer nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, amigo e irmão. E vamos ouvir da Bíblia Sagrada a questão do divórcio. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto.